Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao canal Mimos da Manu Biscuit, onde nós falamos tudo sobre biscuit, tá? E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma dúvida e um certo medo que nós temos quando nós iniciamos no biscuit. Por que que não fica bom? Por que que não consigo fazer como a foto? Por que que eu não tô conseguindo melhorar o meu trabalho, né? E às vezes a gente se frustra e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então continuem no vídeo. Então, gente, vamos começar nosso vídeo. Já de cara, quero falar para vocês, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ajude a crescer o Mimos da Manu Biscuit. E eu sempre vou estar trazendo para vocês dicas e passo a passo, tá bom? Então, primeiramente, eu não sou uma analista, especialista do biscuit, tá? Tô aprendendo como vocês. O biscuit, ele o trabalho todo dele é estudar. Então, eu já tenho 4 anos de trabalho e tudo que eu já aprendi quero passar para vocês, tá bom? E eu quero já começar falando lá do início, quando eu comecei com o biscuit, eu me frustrava muito, né? Eu achava que a minha peça não ia ficar tão bonita, que eu não conseguia sair do lugar, que parecia que aquela peça não ficava formosa, não ficava delicada, né? E eu descobri que algumas coisas eu tava errando ali, que eram umas falhas técnicas, sabe? Então eu quero passar isso pra vocês, tá? Fiquem ligados aí. O primeiro erro, então, que a gente comete é não sovar a massa. O que acontece? A massa de biscuit é feita com líquido, né? É feita com cola e ela fica algumas partes dela ressecada. A gente não percebe, talvez na mão ali a gente perceba. Mas o que acontece? Quando a gente não sabe que precisa sovar a massa antes de utilizar ela para qualquer coisa, a gente vê que quando o biscuit seca, a peça fica seca, ele racha. O que acontece? Ele não secou uniforme, já tinha algumas partes secas. Então a gente precisa sovar a massa, a gente precisa, antes de colocar na forma de silicone, antes de colocar no cortador, qualquer coisa que você for fazer manual, sove bem a sua massa, tá? Então não vai acontecer rachaduras assim. Talvez uma marca e outra, né, aconteça mesmo assim rachaduras, mas troque. Se a sua massa não tá boa, se tá sempre rachando, troca a massa, porque o problema é a marca, não é o sovar em si, né? Mas eu utilizo o Polycol, eu gosto muito de Polycol, e a Polycol racha sim se a gente não sova, né? Mas fora isso, ela é super boa. Eu gosto da consistência dela também, me adaptei e na verdade desde o início eu utilizo ela. Eu já troquei para testar outras marcas, mas não consegui me adaptar, tá bom? Segunda coisa que a gente erra muito no início, a gente, como tá começando, né, a entender como funcionam as cores, como faço para tingir a massa, a gente acaba que utiliza cores muito fortes, por exemplo, ou cores opacas, né, ela não fica totalmente tingida a massa. Então fica assim um rosa meio envelhecido, mas que tá meio puxado pro natural daquela massa, sabe? Não foi misturado com branco, né? Que é bem importante. Uma cor assim, um marrom muito forte, um marrom quase preto, né? Um roxo quase preto. Então acaba que a peça não fica bonita. E a culpa não foi totalmente da sua modelagem, mas foi porque a cor em si não estava bonita, né? Eu já fiz várias vezes no início cor de pele que não estava bem bonita, a peça não ficou tão boa e eu pensava o que está acontecendo, o que está errado, e a gente quando está no início não consegue perceber esses errinhos, né? A gente não consegue entender que é isso que não está agradando os nossos olhos naquele momento. Então, o que eu indico para você, cuide as cores, use cores vivas, misture com um pouquinho de branco para ele ficar mais consistente a cor, né? Para não ficar uma cor muito opaca e nem sem aquele brilho. Utilize assim cores neon junto, que tá bem na moda agora, ou faça peças tons pastéis, vai ficar super delicado, mas sempre faça cores vivas, cores que abrem, né, e muito depende também do seu trabalho. Por exemplo, se você trabalha com a mini, você vai utilizar uma certa cor.
né? Ou festas infantis, mas tem o circo. Tem o circo rosa, que ele é o circo rosa que é tom pastel, e tem o circo que é super colorido. Tem que ser cores vivas, né? Não adianta colocar um roxo forte, ele quase preto, que vai ficar horrível, não vai ficar bom. E a culpa não é da sua modelagem, a culpa é da cor, né? Mas você pode cuidar isso. Se você ainda atinge a massa, é só cuidar, colocar um branco junto na cor, ou a tinta, ou a própria massa, né? Ou se você compra, você cuide para que você não compre um tom muito escuro, porque depois o biscuit, quando ele seca, né, ele escurece mais ainda. Então vai ficar um tom muito forte, tá, meninas? Terceira coisa que eu errava muito, por quê? Ansiosa, muito ansiosa. É não respeitar o tempo de secagem do biscuit. O que acontece? Quando a gente faz a base, por exemplo, do biscuit, e a gente vê que no início, né, quando a gente está trabalhando, ela entorta, ela fica baloada, sabe? Ela não fica bonita, não fica um trabalho apresentável, não dá nem para colocar algo em cima, porque ele fica totalmente torto, fica cheio de onda. O que acontece? A gente, quando tá no início, a gente tem muita ansiedade, a gente tem muita, assim, vontade de que o biscoito, que aquela peça apareça no mesmo dia, né? Que ela fique pronta no mesmo dia. Mas, na verdade, não é bem assim. A gente tem que fazer a parte do corpinho, depois a parte da base, depois as florzinhas, né? Dando um exemplo aqui. E deixar secar 2, 3 dias para depois, se tiver bem seco, você colar. Tá? Então tem que respeitar o tempo de secagem. E nesse tempo de secagem tem que virar as bases, né? E até mesmo qualquer outra detalhe de biscuit que você for fazer, eu indico que você sempre vire. Por exemplo, eu faço um enfeite de chimarrão, eu faço a base, faço uma borboleta, né? Ela é retinha. Então, no início ali, quando eu já modelo, eu viro ele no mínimo de 2 em 2 horas. Então, eu viro, espero umas 2 horas e viro de novo no primeiro dia. No segundo dia, ele já demora um pouquinho mais para secar, porque por fora já secou, mas por dentro tá úmido ainda. Então, assim, eu viro umas 2 ou 3 vezes por dia só. Eu faço isso de 2 a 3 dias, né? Dependendo do tempo. Aqui no Rio Grande do Sul é muito chuvoso, então, em tempo de inverno é bem mais complicado para secar. Então, eu deixo o ventilador em cima e tem até aqueles aquecedor, quem tem ar, ligue o ar também, que ajuda. Mas no verão é super tranquilo, ele seca bem rápido, em 2 dias eu já viro ali, já monto, já colo, bem tranquilo. Encomendas com urgência é super prático, né? Mas quando é no inverno aqui, é tenebroso, é horrível. Mas espere seu biscoito secar, por exemplo, você vai fazer um bonequinho, e esse bonequinho você já quer montar no mesmo dia, porque quer ver aquilo acabar, né? E daí teu bonequinho começa a empenar pra frente. Já não aconteceu isso contigo? É verdade, no início a gente fazia assim. E eu fiz uma vez um casalzinho de noivos. Eu fiquei a manhã e a tarde toda fazendo o meu primeiro casal de noivos. E eu fiz todo ele, montei tudo já, cabeça, cabelo, montei no corpo. Ficou um desastre, gente, um desastre. E a boneca caía, tive que escorar. Aquela escora que eu coloquei nela, que eu acho, se eu não me engano, era uma tinta. A tinta marcou o vestido. Então, assim, foi um desastre. O que acontece? A gente fica ansiosa, a gente não sabe que tem aquele tempo de secagem. E para você que está iniciando, faça tudo por parte, aí depois você cola, tá? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube também, no meu canal, sobre colagem, tá? Sobre como monto o topo de bolo, como monto na caneca, tá? Então você pode procurar aqui depois. Quarta coisa que a gente erra muito no início do biscuit, se comparar. Bom, eu vou confessar para vocês que até hoje eu acabo errando um pouquinho nisso. Mas tem um lado bom da comparação e tem um lado ruim da comparação. O lado bom que eu tenho vivido é porque eu quero melhorar, é porque eu quero evoluir, eu quero crescer, nunca com comparação de inveja ou comparação egoísta, ou com comparação assim que vá eu me frustrar, né? Mas comparação para sempre melhorar, sempre crescer, né? Tentar evoluir o trabalho.
Não ficar só nas mesmas técnicas, ver que tem outras possibilidades, né? E a parte ruim da comparação é aquela comparação no início, quando a gente está trabalhando e que a gente quer muito, que a gente tenha muitos clientes, que a gente tenha agenda cheia que nem da colega, que a gente tenha um ateliê lindo que nem da colega, que a gente, sabe, corra, voe. E, na verdade, essa comparação é muito ruim, porque ela pode te fazer parar no meio do caminho. E não é isso que nós, né, e eu quero que aconteça isso com você. O que acontece? Tem vários nichos dentro do biscuit. Tem pessoas que fazem de tudo, né? Eu, por exemplo, o que vier de encomenda, eu faço. Eu trabalho, eu gosto, o biscuit pra mim é a coisa que eu mais gosto, assim, da minha vida, é o biscuit. Então, eu não tenho uma coisa tão preferida quanto a outra no biscuit. Mas tem nichos dentro do biscuit. Por exemplo, tem pessoas que fazem só enfeite de chimarrão, tem pessoas que fazem só potes para decoração da casa, tem pessoas que fazem somente lembrancinhas e topos de bolo, que é para festa, tem pessoas que fazem só bolo fake. Então, existem vários nichos dentro do biscuit em que a gente pode nos concentrar e evoluir dentro desse nicho, tá? Então, no início, quando você ou eu iniciou, né? A gente quer crescer, fazer tudo e melhorar todas as técnicas, fazer personagem, fazer bonequinho. E no fim, a gente esquece que as outras parceiras, colegas, já tiveram muitos anos de trabalho, de serviço, já se empenharam muito naquele próprio nicho delas. Então, a gente não pode se comparar com uma pessoa que se esforçou totalmente naquele nicho do biscuit, tá? O que eu indico para você? Se você tem vontade de fazer tudo, faça, mas faça no seu tempo. E tudo bem, isso não é ruim, tá? Você nunca vai deixar de vender. Nunca vai deixar de apresentar o seu trabalho, nunca vai deixar de receber encomendas por causa disso, tá bom? O importante é sempre a gente pensar que a gente precisa crescer, tá? Mas nunca pensar que por causa de alguma coisa diferente do nosso trabalho, isso vai acabar com a nossa vida e a carreira do artesão, tá bom? Então, o que você tem vontade de trabalhar? Qual o seu nicho preferido? Eu indico para você, se você tem algum nicho preferido, invista nisso. Invista com dinheiro, invista com tempo, invista com materiais novos, invista com divulgação, invista principalmente em estudar aquele nicho que você quer trabalhar. Por exemplo, você quer fazer pote decorado. Você pega um caderno lá e já começa a escrever. Eu quero trabalhar só com pote decorado, por onde eu começo? Então, você vai aprender como colar, você vai aprender como pintar, como fazer sombreamento, como fazer os detalhes com pintura, como fazer os corpinhos, como fazer a colagem, como atender o cliente. Depois você entra no marketing também digital, que é muito importante para a gente continuar essas vendas. E nunca comparando totalmente e se frustrando com essa comparação, mas sim querendo evoluir, querendo buscar novas oportunidades, novos modelos, novas técnicas. Esse é o anseio que eu desejo para vocês e que eu procuro para mim também. Tá bom, meninas? Quinta e última coisinha que eu vou mostrar para vocês que a gente erra muito no início. É fazer tudo que é pronta entrega, tudo que é tipo de peça e não divulgar. Eu, no entanto, acabei não tendo esse problema, mas muitas artesãs me procuram e perguntam por que eu não consigo vender, por que eu não consigo despachar as minhas encomendas, por que eu não consigo fazer que o meu serviço renda mais, tenha uma agenda mais cheia. Porque, meninas, no início do trabalho, a gente precisa estudar muito como modelar, como fazer as técnicas do biscuit, mas também a gente precisa igualar o tempo de estudo e produção com o tempo de divulgação. Por exemplo, se você trabalha 3 horas por dia modelando, né, fazendo suas peças, você tem que trabalhar 3 dias divulgando o seu trabalho, vendo como vender lá no Facebook, como vender melhor, no Instagram, como vender melhor. Tem outros meios, tem Elo7, tem OLX, boca a boca, panfleto, né? Você precisa estudar essa parte de divulgação.
também posso fazer um vídeo sobre isso, né? Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Porque é um assunto muito abrangente, sim, tem muitas coisas. E eu vou contar pra vocês uma dica, então. No início, quando eu comecei no Biscuit, eu percebi que no Marketplace, lá do Facebook, vinha muitas encomendas. Muitas pessoas iam me procurar quando eu colocava o meu trabalho lá no Marketplace, né? O que acontece? O que eu tive de ideia? Se já ali eu vendia, então eu pensei, eu vou fazer outro Facebook, né? Eu já utilizava o meu nome, Emanuele Lima, e daí depois eu comecei a usar o Mimos da Manu, eu fiz outro Mimos da Manu, tipo Mimos da Manu 1, Mimos da Manu 2, e coloquei outros bricks, tipo eu fiz a região São Leopoldo, Novo Hamburgo, e no outro brick eu fiz Canoas, Esteio, e depois eu fiz o Facebook dos enfeites chimarrão. Agora eu tenho o Facebook dos moldes de silicone também. Então, assim, eu investi o meu tempo, porque não é só, vou ali fazer o Face e deu. Não, eu investi tempo, eu tive que fazer um e-mail, eu tive que criar logo, eu tive que criar o meu nome, né? Eu tive que criar todas as postagens, como eu ia fazer, como eu ia padronizar minhas fotos. Então, tudo isso é muito importante para que o seu trabalho cresça e você ganhe encomendas, né? Então, fica a dica aí para vocês. Se vocês gostaram do nosso vídeo, então se inscreva, deixe seu like, seu joinha. E se você quiser mais dicas de venda, deixe aqui nos comentários que eu trago para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.